Eu nunca pensei que veria algo assim. A estrada velha deserta, o silêncio cortando o ar, e 5 javalis alinhados em arco, guardando uma jovem desmaiada bem no meio do caminho. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu sempre soube que aquela estrada velha guardava segredos. Não era superstição nem fantasia. Era só o jeito dela existir, esquecida entre o mato alto e o silêncio pesado que parecia ter peso próprio. Ninguém passava por ali há anos. A prefeitura tinha aberto a rodovia nova do outro lado da serra, e aquele caminho de terra batida, cheio de buracos e pedras soltas, ficou entregue ao tempo e ao abandono. Só eu ainda usava, por teimosia talvez, ou porque gostava da solidão que ele oferecia. Era um lugar onde o mundo não chegava, onde o barulho da vida moderna morria antes mesmo de tentar entrar. Naquela tarde, eu voltava dos campos com o corpo cansado e a mente vazia, do jeito que sempre ficava depois de um dia inteiro debaixo do sol. Tinha passado horas consertando cerca, marcando bezerro, cavoucando terra dura para plantar estaca. O tipo de trabalho que quebra as costas, mas acalma a cabeça. Meu cavalo branco, o Fantasma, nome que eu nunca escolhi, mas que grudou nele desde que chegou na fazenda, caminhava devagar, sentindo o mesmo cansaço que eu. As patas dele levantavam nuvens finas de poeira vermelha a cada passo, e o som abafado das ferraduras na terra seca era o único ritmo naquele fim de tarde. O sol estava caindo atrás das árvores, tingindo tudo de laranja e dourado. A luz atravessava os galhos secos e desenhava sombras compridas na estrada. Sombras que pareciam dedos esticados tentando alcançar algo distante. O ar estava quente, parado, cheio daquela poeira suspensa que brilhava contra a claridade. Cigarras gritavam longe, um som estridente e contínuo que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, como se a própria terra estivesse respirando alto. De vez em quando, o vento trazia o cheiro de capim seco e terra cozida pelo calor do dia. Foi então que o Fantasma travou. Parou seco, bufando alto, orelhas apontadas para frente com uma rigidez que eu nunca tinha visto nele. O silêncio ficou tão profundo que deu para ouvir até meu próprio coração batendo no peito, um tambor surdo e desesperado. Olhei adiante, forçando a vista contra a luz alaranjada do sol baixo, e quase não acreditei no que estava vendo. No meio da estrada havia um grupo de javalis. 5 deles, grandes, pesados, imponentes. Formavam um arco perfeito como um portão vivo, como guardiões de alguma coisa sagrada que eu ainda não conseguia enxergar direito. Estavam completamente imóveis, olhos fixos na minha direção, respiração lenta e pesada, fazendo os flancos subirem e descerem num ritmo hipnótico. As presas brilhavam sob o sol baixo, refletindo a luz dourada como lâminas polidas. O maior deles estava no centro, uma criatura massiva com pelos escuros e cerdosos, cicatrizes antigas, marcando o focinho e o pescoço. Devia pesar mais de 100 quilos, talvez 120. Era como se o tempo tivesse parado, como se aquele pedaço de estrada tivesse se transformado num portal para outra realidade. E ali, no centro daquele arco impossível, caída na poeira quente da estrada, estava uma jovem. Ela estava deitada de lado, encolhida sobre si mesma, o corpo franzino tremendo mesmo sob o calor sufocante da tarde. Frágil, pálida, a pele com uma palidez doentia que contrastava violentamente com a terra vermelha ao redor. Os lábios estavam rachados, partidos, com pequenas manchas de sangue seco nos cantos. O peito subia e descia de um jeito fraco, irregular, quase desaparecendo, como se cada respiração fosse uma batalha que ela estava perdendo. Os cabelos castanhos estavam grudados no rosto suado, formando mechões úmidos que cobriam parte dos olhos fechados. A roupa,
Uma blusa clara, que devia ter sido branca, e uma calça jeans rasgada. Estava suja de terra, manchada de suor e poeira. Parecia ter desistido da vida. Parecia estar ali fazia horas, talvez dias, abandonada à própria sorte naquela estrada esquecida onde ninguém nunca passava. Mas o mais impressionante, o mais impossível, era a posição dos javalis ao redor dela. Eles não estavam apenas perto, estavam posicionados deliberadamente, estrategicamente, formando aquele semicírculo protetor, como se tivessem sido colocados ali por alguma força invisível. O maior permanecia bem à frente dela, entre a jovem e qualquer ameaça que pudesse vir da direção onde eu estava. Os outros 4 se distribuíam nas laterais e atrás, completando o círculo de proteção. Nenhum deles se movia, nenhum deles desviava o olhar. Era uma vigília silenciosa, solene, carregada de uma seriedade que arrepiava a espinha. Nunca vi javali proteger nada na vida, muito menos uma pessoa. Esses bichos são territoriais, agressivos, perigosos quando encurralados. Atacam sem aviso, rasgam carne com as presas, matam cachorros e machucam gente todo ano no interior. Mas aquilo que eu estava vendo não tinha nada de agressivo. Era proteção pura, era guarda, era vigília. Como se aqueles animais selvagens tivessem assumido uma missão sagrada que eu não conseguia compreender. O vento mudou de direção e trouxe o cheiro até mim. Terra seca, suor humano, o odor almiscarado dos javalis e, por baixo de tudo isso, algo adocicado e enjoativo que reconheci imediatamente. Febre alta. A jovem estava queimando. Dava para sentir de longe o calor anormal que emanava daquele corpo pequeno e frágil abandonado na poeira. Minha mente tentava processar o que estava vendo, tentava encontrar lógica, explicação, razão, mas não havia. Aquilo era impossível. Sobrenatural. Coisa de história antiga, de lenda contada à beira do fogo, de fé que a gente aprende na infância e esquece quando cresce. Mas era real. Estava ali na minha frente, sólido e inegável como a terra sob os cascos do fantasma. O cavalo tremeu embaixo de mim. Podia sentir cada músculo dele tenso, pronto para disparar, pronto para fugir dali o mais rápido possível. Sua respiração estava acelerada, as narinas dilatadas, o branco dos olhos aparecendo nas bordas. Ele queria distância, queria segurança. Cada instinto animal nele gritava para sair daquela estrada imediatamente, mas eu não conseguia me mover. Fiquei ali parado, congelado na cela, o coração batendo tão forte que parecia que ia estourar. O suor escorria pelo meu rosto. Ardia nos olhos, molhava minhas costas debaixo da camisa de algodão. Minhas mãos apertavam as rédeas com tanta força que os dedos doíam, mas eu nem sentia. Estava completamente capturado pela impossibilidade daquela cena. O javali maior virou a cabeça lentamente na minha direção. Nossos olhares se encontraram. Os olhos dele eram pequenos, escuros, inteligentes de um jeito que me desarmou completamente. Não havia raiva ali, não havia ameaça, havia apenas uma avaliação fria, calculada, como se ele estivesse me medindo, me pesando, decidindo se eu era digno de me aproximar ou se deveria me expulsar dali com violência. Passaram-se segundos que pareceram horas. O sol continuava descendo, a luz ficando mais vermelha, mais dramática, pintando tudo com tons de fogo e sangue. As sombras dos javalis se alongavam na estrada, gigantescas e deformadas, como monstros primitivos projetados na terra. A poeira flutuava no ar parado, cada partícula brilhando como pequenas brasas suspensas. A jovem gemeu. Foi um som baixo, fraco, quase inaudível, mas que cortou o silêncio como um grito. Era um som de dor, de delírio, de alguém preso entre a vida e a morte sem força para escolher qual caminho seguir. Seu corpo se contorceu levemente, as mãos se fechando na terra como se tentasse se agarrar em algo sólido, algo real.
E foi nesse momento que tomei minha decisão. Não foi racional, não foi pensada. Foi algo que veio de um lugar mais fundo, mais antigo, um lugar onde a compaixão ainda existia, apesar de todos os anos de solidão e silêncio. Alguém precisava de ajuda. Alguém estava morrendo ali, abandonada numa estrada esquecida, e eu era a única pessoa no mundo que podia fazer alguma coisa. Desci do cavalo devagar, cada movimento cuidadoso e deliberado. Meus pés tocaram o chão e senti as pernas fracas, bambas, pouco confiáveis. Dei um passo à frente, depois outro. O fantasma relinchando atrás de mim, um som agudo de protesto e medo. Mas eu continuei andando. Os javalis me acompanharam com os olhos, todos eles agora focados em mim, medindo cada passo, cada respiração, cada intenção. O ar estava tão denso que parecia que eu estava caminhando debaixo d'água. Cada passo parecia ecoar. Cada grão de poeira que caía fazia meu estômago virar. Podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas, apesar do calor. Quando estava a uns 10 metros de distância, o javali maior avançou meio passo. Bufou forte, um som grave e ameaçador que reverberou no peito. Raspou as presas uma na outra, produzindo um rangido agudo que gelou minha espinha. A mensagem era clara. Mais perto e haveria consequências. Parei onde estava. Levantei as mãos devagar, palmas abertas, mostrando que não trazia arma, não trazia perigo, não trazia ameaça. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia atravessar as costelas. A boca estava seca como lixa. Mas mantive o olhar fixo no javali, tentando comunicar alguma coisa sem palavras, respeito, compreensão, propósito compartilhado. Eu só quero ajudar, murmurei, a voz saindo rouca e baixa. Só isso. Ajudar. Não sei se ele entendeu as palavras. Provavelmente não. Mas talvez tenha entendido o tom, a intenção, algo além da linguagem que conecta seres vivos quando a situação é de vida ou morte. O javali me observou por mais alguns segundos intermináveis. Então, lentamente, recuou meio passo. Respirei fundo, enchendo os pulmões com o ar quente e empoeirado. Senti o vento quente bater no rosto, trazendo cheiro de terra seca e mato amassado. Ali, diante daqueles bichos selvagens, percebi que a solidão dos últimos anos tinha me deixado com mais coragem do que medo. Ou talvez fosse só o peso de ver alguém tão frágil, abandonada à própria sorte, alguém que morreria ali se eu não fizesse nada. Continuei andando. 1 passo, 2, 3. Os javalis permaneceram onde estavam, tensos mas imóveis, como estátuas de pedra guardando um templo antigo. A respiração deles era pesada, visível no movimento dos flancos, mas nenhum atacou, nenhum investiu. Apenas observavam, mediam, julgavam. Quando finalmente cheguei perto o suficiente, ajoelhei-me ao lado da jovem. De perto, ela parecia ainda mais frágil, ainda mais próxima da morte. A pele estava pálida com manchas avermelhadas de febre, os lábios roxeados, as pálpebras tremendo levemente como se estivesse tendo um pesadelo. Estendi a mão e toquei sua testa. O calor era absurdo, queimava. Era o tipo de febre que mata, que cozinha o cérebro, que destrói órgãos. Ela estava delirando, falando coisas desconexas em sussurros entrecortados. Nomes que eu não reconhecia, palavras sem sentido, fragmentos de memórias ou alucinações. Tremendo como folha mesmo sob o sol escaldante da tarde. Se ficasse ali mais 1 hora, não sobreviveria. Talvez não sobrevivesse nem mais meia hora. Olhei ao redor, para os javalis que formavam aquele círculo impossível. Eles continuavam me observando, mas a tensão tinha diminuído levemente. Era como se tivessem tomado uma decisão, como se tivessem me julgado e concluído que eu era digno de assumir a vigília. E então aconteceu a coisa mais impressionante que já vivi em todos os meus anos nesta terra. O arco dos javalis se abriu.
Devagar, em perfeita sincronia, todos deram um passo para trás. Não foi caótico nem apressado. Foi deliberado, coordenado, quase cerimonial. Como se tivessem entendido que agora era minha vez de proteger, minha responsabilidade assumir aquela missão sagrada que eles tinham cumprido até eu chegar. Era um gesto que parecia mais humano do que animal. Parecia ordem divina. Parecia destino escrito em algum lugar além da compreensão. Passei os braços por baixo do corpo da jovem e a levantei. Era leve demais, frágil demais, como se os ossos fossem ocos, como se a vida estivesse pendurada por um fio tão fino que qualquer movimento brusco poderia romper. A cabeça dela caiu no meu ombro, os cabelos suados tocando meu pescoço. Podia sentir cada respiração fraca contra minha pele, cada tremor que percorria aquele corpo pequeno e febril. Me levantei devagar, equilibrando o peso nos braços. Os javalis continuavam recuados, formando agora uma espécie de corredor, até onde o fantasma esperava, nervoso e inquieto. Era como se estivessem me guiando, me conduzindo, me entregando oficialmente a responsabilidade que tinham carregado até então. Caminhei entre eles. Cada passo era medido, respeitoso, consciente da solenidade daquele momento. Podia sentir os olhos dos javalis me seguindo, não com ameaça agora, mas com algo que parecia quase esperança, ou talvez fosse confiança. A confiança de quem entrega algo precioso nas mãos de outro guardião. Quando cheguei ao fantasma, o cavalo estava visivelmente assustado, mas não fugiu. Consegui colocar a jovem na sela com dificuldade, ajeitando-a de lado, segurando-a firme enquanto montava atrás dela. Ela gemeu novamente, um som fraco de dor, mas não acordou. Estava muito além disso, perdida em algum lugar escuro onde a febre a tinha levado. Toquei o cavalo para frente, saindo dali num trote rápido. A poeira subia atrás de nós, dourada contra a luz vermelha do sol que agora tocava o horizonte. O coração ainda batia acelerado. A adrenalina ainda corria nas veias, mas havia algo mais agora. Uma sensação de propósito, de missão, de estar carregando algo muito maior do que um corpo. Talvez fosse um chamado. Talvez fosse a mão invisível do destino me empurrando numa direção que eu não tinha escolhido, mas que, de alguma forma, sempre tinha sido minha para seguir. Antes de desaparecer na curva da estrada, olhei para trás uma última vez. Os javalis ainda estavam lá, no mesmo lugar onde tinha acontecido aquele encontro impossível, parados, em silêncio, imóveis como estátuas de pedra contra o céu avermelhado. Observando, esperando, como se precisassem ter certeza de que eu levaria aquela missão até o fim, de que seria digno da confiança que tinham depositado em mim. E naquele instante, com o vento quente batendo no rosto e o peso daquela vida frágil nos meus braços, eu compreendi que do momento em que desci daquela estrada velha, minha vida nunca mais seria a mesma. A solidão que tinha sido minha companheira por tantos anos tinha acabado de ganhar uma companhia inesperada. E o silêncio que sempre me confortou tinha acabado de ser quebrado por uma pergunta que eu ainda não sabia responder. Por que eu? Por que aquela estrada? Por que aquele momento? Mas não havia tempo para respostas. Só havia tempo para cavalgar, para chegar em casa antes que o sol se apagasse completamente, para salvar aquela vida que tinha sido colocada nas minhas mãos por uma força que eu não entendia, mas que, de alguma forma profunda e antiga, eu respeitava completamente. O fantasma galopava agora, sentindo a urgência na pressão das minhas pernas, no tom da minha voz, quando pedi mais velocidade. A estrada velha se desenrolava à nossa frente, vermelha e empoeirada, levando-nos de volta para casa, enquanto a noite começava a cair sobre o sertão como um manto escuro, cheio de estrelas ainda invisíveis. E em algum lugar atrás de nós, naquela estrada esquecida, onde ninguém nunca passava, 5 javalis permaneciam em vigília silenciosa, guardiões de um mistério que eu tinha acabado de me tornar parte. A fazenda ficava a uns 8 quilômetros dali,
mas pareciam 80 naquele momento. O fantasma galopava com tudo que tinha, as patas batendo forte na terra seca, levantando nuvens de poeira que ficavam suspensas no ar como fantasmas alaranjados contra a luz do crepúsculo. Eu segurava a jovem com um braço, apertando-a contra o peito, enquanto a outra mão puxava as rédeas, guiando o cavalo pelos buracos e pedras soltas da estrada velha. O corpo dela queimava contra o meu. Era um calor anormal, perigoso, do tipo que eu já tinha visto matar gente. A febre irradiava através da roupa dela, através da minha camisa, penetrando até os ossos. Cada respiração que ela dava era superficial, irregular, acompanhada de pequenos gemidos que mal saíam da garganta. A cabeça balançava solta no meu ombro, os cabelos grudados de suor chicoteando meu pescoço a cada salto do cavalo. O sol tinha desaparecido completamente atrás das árvores agora. O céu estava pintado com aquelas cores impossíveis do fim de tarde. Roxo profundo, vermelho sangue, laranja queimado, tudo se misturando numa transição violenta entre dia e noite. As primeiras estrelas começavam a aparecer nas partes mais escuras do céu, pequenos pontos de luz fria que pareciam me observar lá de cima com indiferença. Eu tentava não pensar no que tinha acabado de acontecer. Tentava não pensar nos javalis, naquele arco impossível, na forma como tinham me observado e julgado antes de abrir passagem. Aquilo não fazia sentido, não tinha explicação, mas era real. Tão real quanto o peso nos meus braços, tão real quanto o suor escorrendo pelo meu rosto, tão real quanto o medo apertando meu peito. Aguenta, murmurei para a jovem, sabendo que ela não podia me ouvir. Só aguenta mais um pouco. Minha voz foi engolida pelo barulho dos cascos na terra, pelo vento assobiando nos ouvidos, pelo coração batendo como um tambor de guerra. O fantasma estava começando a cansar. Podia sentir a respiração dele ficando mais pesada, o ritmo das passadas perdendo um pouco da força. Ele tinha trabalhado o dia inteiro e agora estava dando tudo o que tinha, mais do que deveria. Vamos, rapaz, incentivei, apertando levemente as pernas contra os flancos dele. Quase lá. A estrada subia agora, uma subida suave mas constante que tornava tudo mais difícil. O mato dos dois lados estava mais fechado, formando uma espécie de túnel verde escuro que engolia a pouca luz que restava. Galhos baixos passavam raspando perto demais, forçando-me a me curvar sobre a jovem para proteger o rosto dela. Espinhos arranharam meus braços, rasgaram a manga da camisa, mas eu nem senti. Estava focado demais em manter o equilíbrio, em não deixar ela cair, em chegar em casa antes que fosse tarde demais. A respiração da jovem mudou. Ficou mais rápida, mais superficial, como se o corpo dela estivesse entrando em pânico mesmo inconsciente. Senti ela se contrair nos meus braços, os músculos enrijecendo numa convulsão breve, mas assustadora. A cabeça jogou para trás, a boca se abriu num grito silencioso, os olhos ainda fechados, mas se movendo freneticamente debaixo das pálpebras. Não, falei, apertando-a mais forte. Não, não, não. Aguenta. Por favor, aguenta. O pânico começou a subir pela minha garganta como bile. E se ela morresse ali, nos meus braços, enquanto eu galopava desesperado tentando salvá-la? E se tudo aquilo, os javalis, o encontro impossível, a decisão de pegá-la, não servisse para nada? E se eu estivesse apenas testemunhando o fim inevitável de uma história que já estava escrita antes mesmo de eu chegar naquela estrada? Sacudi a cabeça, expulsando os pensamentos. Não podia pensar assim. Não agora. Tinha que me concentrar em cavalgar, em manter ela segura, em cobrir aquela distância o mais rápido possível. O fantasma tropeçou. Foi só um segundo, uma pata dianteira escorregando numa pedra solta, mas meu coração quase parou. Consegui manter o equilíbrio, ajustar o peso, evitar a queda,
mas o susto foi suficiente para me fazer diminuir um pouco a velocidade. Não adiantava nada chegar rápido se quebrássemos o pescoço no caminho. Calma, falei para o cavalo, para o mundo, para mim mesmo. Calma. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, a estrada começou a ficar mais larga e mais clara. As árvores se afastaram, dando lugar aos pastos da fazenda. Reconheci o pequizeiro torto que marcava a divisa da minha propriedade. Depois, a cerca velha de arame farpado que eu nunca tinha consertado direito. Estávamos quase em casa. A casa apareceu no topo da próxima subida, uma construção simples de alvenaria, telhado de barro vermelho, varanda na frente com 2 cadeiras de balanço que eu nunca usava. Tinha luz acesa na cozinha, aquela luz amarela da lâmpada velha que eu sempre deixava ligada quando saía. A visão daquela luz me encheu de um alívio tão intenso que quase doeu. Puxei as rédeas quando chegamos no terreiro da frente. O fantasma parou com as patas bambas, o corpo todo tremendo de exaustão, a espuma branca escorrendo do freio. Eu desci com a jovem nos braços, quase caindo quando meus pés tocaram o chão. As pernas estavam dormentes, instáveis, pouco confiáveis depois de tanto tempo na sela. Obrigado, rapaz, murmurei para o cavalo, dando um tapinha no pescoço suado dele antes de me virar para casa. Subi os 3 degraus da varanda tropeçando, empurrei a porta com um ombro, entrei direto para o único quarto que a casa tinha. Era simples. Uma cama de casal com colchão duro, um guarda-roupa velho, uma mesinha de cabeceira com uma lamparina a óleo que nunca acendia. Coloquei a jovem na cama com cuidado, ajeitando a cabeça dela no travesseiro. Pela primeira vez, com a luz do quarto batendo diretamente nela, consegui ver seu rosto direito. Devia ter uns 20 e poucos anos, talvez menos. Tinha traços delicados, bonitos, apesar da palidez doentia e das manchas de febre. Os lábios rachados estavam entreabertos, a respiração saindo em pequenas nuvens irregulares. A roupa suja de terra grudava no corpo, molhada de suor. Corri para a cozinha e peguei a bacia de alumínio, enchi de água fria da bomba manual. Peguei panos limpos do armário, sabonete, a caixa de remédios velhos que guardava no alto da prateleira. Voltei para o quarto quase correndo. Comecei a limpar o rosto dela com o pano úmido, tirando a sujeira, a poeira, o suor seco. A água na bacia ficou marrom na primeira passada. Continuei com cuidado, limpando o pescoço, os braços, tentando baixar a temperatura daquele corpo que parecia uma fornalha. Ela não reagiu, nem um gemido, nem um movimento. Estava profundamente inconsciente, perdida em algum lugar muito além do alcance das minhas mãos. Procurei por ferimentos. Não tinha cortes profundos, nada quebrado aparentemente. Mas os pés estavam em carne viva, cheios de bolhas abertas e sangue seco. Tinha andado muito, tinha fugido de alguma coisa, ou procurado alguma coisa, até não ter mais forças. Peguei o termômetro velho da caixa de remédios e coloquei debaixo do braço dela. Esperei os 3 minutos mais longos da minha vida antes de retirar e olhar. 41 graus. Meu estômago revirou. Era perigoso demais. O cérebro não aguenta essa temperatura por muito tempo. Fui buscar mais água fria. Molhei toalhas e coloquei na testa dela, no pescoço, nos pulsos. Precisava baixar essa febre antes que fosse tarde demais. Mas não tinha antibiótico. Não tinha hospital a menos de 50 quilômetros. Não tinha telefone para chamar ajuda. Era só eu, aquela casa velha e uma jovem morrendo na minha cama. Sentei na beira da cama, segurando a mão dela. Era pequena, delicada, quente demais. Observei o peito subindo e descendo, contando cada respiração como se fosse uma vitória contra a morte que rondava aquele quarto. Lá fora, a noite tinha caído completamente. Conseguia ouvir os grilos cantando, o vento balançando as folhas das árvores, o fantasma ainda bufando no terreiro. Sons normais, sons da vida continuando apesar de tudo. Mas dentro daquele quarto, o tempo tinha parado.
Era só eu e ela, dois estranhos unidos por um encontro impossível, numa estrada velha, por uma decisão que eu tinha tomado sem pensar, por um mistério que começava a parecer maior do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. Olhei para a mão dela na minha e me perguntei quem era ela, de onde tinha vindo, o que tinha acontecido para deixá-la naquele estado, por que estava sozinha naquela estrada e, principalmente, por que os javalis a protegiam como se fosse algo sagrado. Não tinha respostas. Só tinha perguntas acumulando na minha cabeça cansada e uma responsabilidade pesada nos meus ombros. Tinha tirado ela daquela estrada. Tinha assumido a vigília que os javalis mantinham. Agora era comigo. Para melhor ou pior, aquela vida estava nas minhas mãos, e eu não fazia ideia do que fazer com ela. A noite se arrastou como uma eternidade. Eu não saí do lado da cama, não por um segundo sequer. Ficava ali, sentado na cadeira velha que tinha arrastado do canto do quarto, observando cada movimento, cada respiração, cada tremor que passava pelo corpo dela. A lamparina a óleo na mesinha jogava sombras dançantes nas paredes, criando um balé silencioso de luz e escuridão que hipnotizava meus olhos cansados. A cada meia hora eu trocava as toalhas molhadas. Levantava, caminhava até a cozinha com as pernas pesadas, jogava fora a água que já estava quente, enchia a bacia com água nova e fria da bomba. O rangido da bomba manual cortava o silêncio da noite, um som metálico e familiar que normalmente me confortava. Mas naquela noite, cada barulho parecia alto demais, intruso demais, como se estivesse profanando algo sagrado. Voltava para o quarto, torcia as toalhas e colocava de novo na testa dela, no pescoço, nos pulsos. A pele continuava queimando. 40 graus, 39,5, 40 de novo. A febre subia e descia como marés, mas nunca baixava o suficiente. Nunca chegava num ponto onde eu pudesse respirar aliviado e dizer que o perigo tinha passado. Ela delirava. Falava coisas desconexas, palavras soltas que não formavam sentido completo. Às vezes eram nomes: Maria, João, mãe, pronunciados com uma urgência desesperada que apertava meu peito. Outras vezes eram frases fragmentadas, pedaços de conversas que faziam sentido só para ela. Não posso voltar. Ele vai. Por favor, não. A voz saía rouca, quebrada, cheia de um medo que me fazia querer prometer que tudo ficaria bem, mesmo sem saber se conseguiria cumprir essa promessa. Por volta das 2 da manhã, ela teve outra convulsão. O corpo todo enrijeceu de repente, as costas arqueando para fora da cama, os dedos se fechando com tanta força que as unhas cravaram nas palmas das mãos. Os olhos abriram pela primeira vez, mas não estavam vendo nada. Eram só 2 esferas brancas reviradas, mostrando mais branco que íris, um olhar de terror cego que gelou meu sangue. Ei, ei! Segurei os ombros dela, tentando impedir que caísse da cama. Calma, você está segura, está segura. A convulsão durou talvez 20 segundos, mas pareceu 1 hora. Quando finalmente passou, ela desabou no colchão como uma boneca de pano, o corpo todo mole, a respiração voltando em golfadas irregulares. Fiquei ali parado, tremendo, o coração disparado, as mãos ainda segurando os ombros dela. Era a segunda convulsão. Isso não era bom sinal. A febre estava atacando o sistema nervoso, o cérebro. Se não baixasse logo, poderia causar danos permanentes, ou coisa pior. Olhei ao redor do quarto como se as paredes pudessem me dar uma resposta, uma solução mágica que eu não estava vendo. Mas era só um quarto simples, em uma casa simples, no meio do nada. Não tinha magia ali, não tinha milagre. Só tinha eu, minha ignorância, e uma jovem morrendo porque eu não sabia como salvá-la. O que eu faço? Perguntei para o silêncio. Me diz o que eu faço. O silêncio não respondeu. Nunca respondia.
Sentei de novo na cadeira, passando as mãos pelo rosto, sentindo a barba por fazer arranhar as palmas. Estava exausto. O corpo doía de cansaço, os olhos ardiam, a cabeça pesava. Mas não podia dormir. Não se ela estava assim. Não se cada segundo podia ser a diferença entre a vida e a morte. Lembrei da cena na estrada, os javalis formando aquele arco impossível. A forma como me observaram, me julgaram, me permitiram me aproximar. A maneira deliberada como abriram passagem, como se estivessem me entregando uma responsabilidade sagrada. Por que eu? O que eles viram em mim que os fez confiar? E se eu estava falhando nessa confiança agora, incapaz de fazer o básico de manter aquela vida acesa? Desculpa, murmurei, não sabendo se estava falando com ela, com os javalis, com Deus ou com a própria noite. Desculpa se não sou suficiente. As horas passaram. 3 da manhã. 4, 5. Lá fora, os grilos tinham silenciado. Era aquela hora morta antes do amanhecer, quando até a natureza parece segurar a respiração, esperando o dia nascer. O único som era a respiração irregular dela, entrando e saindo num ritmo que variava entre muito rápido e assustadoramente lento. Olhei para a janela e vi as primeiras manchas de cinza no céu escuro. A aurora ainda estava longe, mas já dava para sentir que a noite estava começando a soltar as garras. Mais uma noite vencida. Mas quantas mais ela aguentaria? Foi então que senti a mudança. Não foi nada dramático. Não foi como nos filmes, onde o doente de repente abre os olhos e está curado. Foi sutil. A respiração ficou um pouco mais regular. O tremor diminuiu levemente. Toquei a testa dela e ainda estava quente, mas não tanto quanto antes. Peguei o termômetro de novo, coloquei, esperei. 39 graus. Ainda era febre. Ainda era perigoso, mas era menos que antes. Era uma vitória pequena, minúscula, mas era alguma coisa. Era esperança em forma de meio grau a menos. Isso, sussurrei, ajeitando o cobertor sobre ela. Isso mesmo, continua, volta para cá. Encostei na cadeira, deixando o peso do alívio me empurrar contra o encosto duro de madeira. Os olhos ardiam de cansaço, querendo fechar, implorando por descanso. Lutei contra eles por mais alguns minutos, mas era uma batalha perdida. O corpo tinha limites, e eu tinha ultrapassado todos eles há horas. Adormeci sentado na cadeira, ainda segurando a mão dela, ainda de vigília mesmo inconsciente. Acordei com o som de pássaros cantando. A luz da manhã entrava pela janela dourada e suave, pintando quadrados brilhantes no chão de cimento. Levei alguns segundos para lembrar onde estava, por que estava ali, o que tinha acontecido. Então, tudo voltou de uma vez. A estrada, os javalis, a corrida desesperada, a noite inteira de vigília. Olhei imediatamente para a cama. Ela ainda estava lá. Ainda respirava, mas havia algo diferente. A palidez doentia tinha diminuído um pouco. As manchas de febre não estavam tão vermelhas. E o mais importante, estava dormindo de verdade agora, não mais inconsciente. Dava para ver pela forma como o corpo relaxava, pela respiração mais profunda e constante. Toquei a testa dela de novo. Estava morna, não quente. Usei o termômetro mais uma vez. 37,5. Quase normal, quase seguro. A febre tinha quebrado durante a noite, enquanto eu dormia. O corpo dela tinha vencido a batalha, pelo menos essa primeira batalha. Sentei de novo, dessa vez com um suspiro longo e tremido que parecia vir de algum lugar profundo dentro de mim. Senti lágrimas picando os olhos e não tentei segurá-las. Deixei escorrer pelo rosto, molhando a barba, pingando no chão. Não eram lágrimas de tristeza. Eram de alívio puro, incontrolável, o tipo que só vem quando você passou a noite inteira achando que ia perder alguém e de repente percebe que talvez, só talvez, eles vão sobreviver. Obrigado, falei baixinho,
não sabendo exatamente para quem estava agradecendo, para os javalis, para Deus, para o destino que tinha me colocado naquela estrada naquele momento exato. Obrigado. Levantei da cadeira com dificuldade. As costas protestaram, as pernas formigaram ao sustentar o peso de novo. Precisava cuidar do fantasma, que tinha passado a noite inteira no terreiro, sem água nem comida. Precisava comer alguma coisa também, recuperar forças, e precisava pensar no que fazer agora, porque ela tinha sobrevivido à noite. A febre tinha baixado, mas continuava vulnerável, frágil, em perigo de alguma coisa que eu ainda não entendia completamente. Os pés em carne viva sugeriam fuga, as roupas rasgadas sugeriam violência. E o medo que transparecia nos delírios noturnos sugeria que alguma coisa muito ruim tinha acontecido antes dela acabar naquela estrada. Olhei para ela, dormindo na minha cama, tão pequena e frágil naquele espaço, e senti o peso da responsabilidade cair sobre meus ombros de novo. Tinha salvado a vida dela ontem, mas agora tinha que descobrir como mantê-la viva. E mais importante, tinha que descobrir de quem ou do que ela estava fugindo. Porque uma coisa eu sabia com certeza: ninguém acaba naquele estado, naquela estrada esquecida, sem motivo. Alguma coisa tinha acontecido. Alguma coisa ruim. E eu tinha a sensação incômoda de que ainda não tinha acabado. Saí do quarto fechando a porta devagar, deixando ela dormir. O sol da manhã batia no terreiro, iluminando a poeira suspensa no ar, os galinheiros vazios, o fantasma parado perto do coxo vazio, me olhando com reprovação justificada. Já vou, rapaz, falei, caminhando em direção ao curral. Já vou, mas enquanto caminhava, não conseguia parar de olhar para trás, para o quarto onde ela dormia. Não conseguia me livrar da sensação de que tinha acabado de me tornar parte de alguma coisa muito maior do que eu. Alguma coisa que tinha começado com 5 javalis, formando um arco impossível numa estrada velha. E alguma coisa me dizia que aquilo estava só começando. Passei a manhã inteira cuidando das tarefas que tinham ficado esquecidas. O fantasma estava com sede e com fome, então enchi o coxo com água fresca da cisterna e joguei uma boa porção de milho e ração. Ele comeu devagar, ainda cansado da cavalgada da noite anterior, mas pelo menos estava bem. Escovei o pelo dele, tirei a sujeira e o suor seco, falei bobagens enquanto trabalhava. Você viu aquilo ontem, né? Murmurei, passando a escova pelas ancas dele. Os javalis. Não fui só eu. Você viu também. O fantasma balançou as orelhas como se concordasse, ou talvez fosse só uma mosca incomodando. Difícil saber com cavalo. Depois fui verificar a cerca do pasto sul que tinha ficado para consertar. Trabalhei mecanicamente, martelando estacas, esticando arame, amarrando pontas soltas, mas minha cabeça não estava ali. Estava no quarto, com aquela jovem dormindo na minha cama, cheia de segredos que eu não conhecia. Voltei para casa por volta do meio-dia. O sol estava alto, queimando forte, fazendo aquele calor sufocante típico do sertão. Entrei pela cozinha, lavei as mãos na pia, preparei café e esquentei o resto de feijão da véspera. Comi em pé, sem pressa e sem vontade, só porque o corpo precisava. Foi quando ouvi o barulho, um gemido baixo vindo do quarto, depois outro, mais alto. Som de alguém acordando confuso, assustado. Larguei o prato na pia e corri para o quarto. Abri a porta devagar. Ela estava sentada na cama, as costas apoiadas na parede, os olhos arregalados e assustados varrendo o ambiente. As mãos apertavam o lençol contra o peito como se fosse um escudo. Quando me viu na porta, encolheu-se ainda mais, o corpo todo tenso, pronto para fugir ou lutar. Calma, falei baixinho, levantando as mãos devagar. Calma, você está segura. Ela me olhou com desconfiança. Os olhos eram castanhos, grandes, cheios de medo. A voz saiu rouca, quebrada. Onde eu estou? Na minha casa, minha fazenda. Você estava doente na estrada ontem, trouxe você para cá.
Quem é você? Me chamo João, João Mendes. Sou fazendeiro. Moro aqui sozinho. Ela continuou me estudando, tentando decidir se podia confiar ou não. Os olhos desceram para o meu corpo, notando as roupas simples de trabalho, a terra grudada nas botas, as mãos calejadas. Depois voltaram para o quarto, analisando tudo. A simplicidade, a pobreza honesta, a ausência de ameaça. Eu... Não lembro, ela disse finalmente, a voz falhando. Não lembro como cheguei aqui. Você estava desmaiada numa estrada velha, sozinha, com febre muito alta. Passei por ali voltando do campo e trouxe você. Ela levou a mão à testa, como se tentasse forçar as memórias a voltarem. Que dia é hoje? Sexta-feira, dia 23. Os olhos se arregalaram. 23? Mas quantos dias eu... Achei você ontem à tarde. Passou a noite inteira com febre. Acordou agora. Ela olhou para as próprias mãos, depois para os pés enfaixados que eu tinha tratado durante a madrugada. Quando viu as ataduras, algo pareceu se conectar na cabeça dela. As lágrimas vieram de repente, silenciosas, escorrendo pelo rosto pálido. Ei, me aproximei devagar, ainda mantendo distância. Está tudo bem, você está segura aqui. Não. Ela sacudiu a cabeça violentamente. Não estou. Ele vai me encontrar. Meu estômago apertou. Quem vai te encontrar? Ela me olhou como se estivesse decidindo quanto podia contar. A boca abriu e fechou algumas vezes antes de conseguir falar. O Marcos, meu marido. A forma como ela disse marido carregava tanto peso, tanto medo, que não precisei perguntar mais nada para entender o tipo de homem que ele era. Ele batia em você. Não foi uma pergunta. Ela assentiu devagar, limpando as lágrimas com as costas da mão. Batia, todo dia, por qualquer coisa. Se a comida não estava boa, se eu olhava errado, se eu respirava errado. A voz ficou mais baixa. Na última vez, achei que ia morrer. Ele me jogou contra a parede tantas vezes que desmaiei. Quando acordei, decidi que ou eu fugia ou ia morrer ali mesmo. Onde você morava? Num sítio. Uns 40 quilômetros daqui para a banda de Conceição. Ele trabalhava com gado. A gente morava isolado, longe de tudo, longe de todos. Ela respirou fundo, tremendo. Esperei ele ir para a cidade vender boi. Peguei o que pude carregar e saí andando. Nem olhei para trás. Andando? 40 quilômetros andando? Não podia pegar a estrada principal. Ele ia me procurar por lá. Então cortei pelo mato, pelas estradas velhas que ninguém usa. Andei 2 dias ou 3. Perdi a conta. Bebi água de córrego, comi o pouco que tinha levado. Quando acabou, continuei andando mesmo assim. Olhei para os pés enfaixados dela e entendi. 2, 3 dias caminhando sem parar, provavelmente de chinelo ou descalça, pelo mato, por estradas cheias de pedra e espinho. Era milagre ter chegado até onde chegou. E a febre? Acho que peguei bebendo água suja, ou foi o sol. Não sei. Só sei que começou a doer a cabeça, o corpo ficou pesado e eu não conseguia mais pensar direito. Ela olhou para mim com os olhos vermelhos. A última coisa que lembro é de cair na estrada e de animais ao meu redor, grandes, assustadores. Mas não me machucaram. Meu coração disparou. Animais? Porcos selvagens, acho, grandes. Ficaram ali perto de mim. Não entendi por quê. Achei que fossem me atacar, mas não atacaram. Só ficaram. Ela franziu a testa. Ou foi delírio. Febre faz a gente ver coisas, né? Não respondi imediatamente. Não sabia o que dizer. Que não tinha sido delírio, que os javalis eram reais, que tinham formado um círculo protetor ao redor dela, como guardiões de algo sagrado. Como explicar algo que eu mesmo mal conseguia acreditar? Não foi delírio, disse finalmente. Eram javalis, 5 deles. E sim, estavam protegendo você. Ela me olhou como se eu tivesse ficado maluco.
Isso não existe. Javali não protege gente. Eu sei, mas eles protegeram. Vi com meus próprios olhos. Formavam um arco ao seu redor. Quando cheguei perto, me observaram, me julgaram, e então abriram passagem para eu pegar você. O silêncio pesou no quarto. Ela continuava me olhando, tentando decidir se eu estava mentindo, se estava maluco, ou se aquilo era verdade mesmo. Por fim, simplesmente sacudiu a cabeça como se tivesse desistido de entender. Não importa, murmurou. O que importa é que ele vai me procurar. O Marcos. Ele não vai deixar eu ir embora assim. Vai procurar em todo lugar. E quando me achar... A voz sumiu. Ele não vai achar você aqui. Você não conhece ele. Ele é persistente, obsessivo. Eu sou dele, entende? Propriedade dele. E ele não deixa ninguém tocar no que é dele. Senti raiva subindo pelo peito. O tipo de raiva fria e controlada que eu não sentia há anos. Você não é propriedade de ninguém. Ele acha que sou. E isso é o que importa. Me aproximei da cama e sentei na cadeira, mantendo distância respeitosa. Escuta, você está segura aqui. Essa fazenda é isolada. Ninguém vem aqui sem eu ver de longe. E se ele aparecer... Deixei a frase no ar, mas o tom deixava claro o que aconteceria. Ela me estudou por um longo momento. Por que está fazendo isso? Não me conhece. Não me deve nada. Era uma boa pergunta. Uma que eu mesmo tinha me feito durante a noite inteira. Por que tinha descido do cavalo? Por que tinha arriscado ser atacado pelos javalis? Por que tinha trazido uma estranha para minha casa? Porque alguém precisava, respondi simplesmente. E porque, por algum motivo que eu não entendo, fui eu quem passou naquela estrada naquele momento. Acho que isso significa alguma coisa. Ela assentiu devagar, e pela primeira vez, desde que acordou, algo parecido com esperança apareceu nos olhos dela. Como você se chama? Perguntou de novo, como se não tivesse registrado antes. João. Eu sou Ana. Ana Paula. Prazer, Ana. Prazer. Ela tentou sorrir, mas era um sorriso quebrado, frágil, de alguém que tinha esquecido como fazer isso. Obrigada por me salvar. Os javalis salvaram você. Eu só terminei o trabalho deles. Ela olhou para a janela, onde o sol entrava forte, iluminando a poeira suspensa no ar. Acha que eles vão voltar? Os javalis? Não sei. Talvez tenham terminado o que vieram fazer. E o que eles vieram fazer? Olhei para ela. Essa jovem frágil que tinha andado quilômetros fugindo da violência, que tinha sobrevivido a uma febre que deveria ter matado, que tinha sido protegida por animais selvagens de uma forma que desafiava toda a lógica. Acho que vieram garantir que você vivesse, respondi, que tivesse uma chance de recomeçar. As lágrimas voltaram aos olhos dela, mas dessa vez não eram só de medo. Eram de alívio também, de gratidão, de esperança frágil, mas real. Então não vou desperdiçar essa chance, disse baixinho. Não, concordei. Não vai. E naquele momento, sentado naquele quarto simples com uma estranha que o destino tinha jogado no meu caminho, senti que alguma coisa estava mudando. A solidão que tinha sido minha companheira por tantos anos começava a rachar, a deixar espaço para outra coisa entrar. Responsabilidade, propósito, conexão. Coisas que eu tinha esquecido que existiam. Ana passou os próximos 2 dias recuperando forças. Eu montei um espaço para mim na sala, usando o sofá velho como cama, e deixei o quarto para ela. Não era confortável, mas também não era a primeira vez que dormia em lugar pior. O importante era que ela tivesse privacidade, segurança, espaço para se sentir menos vulnerável. Ela comia pouco. Preparava sopa de galinha, arroz mole, coisas leves que o estômago dela conseguisse processar depois de dias sem comida direito. No começo, ela mal conseguia segurar a colher. As mãos tremendo tanto que eu precisava ajudar. Mas aos poucos, a força voltava. A cor também.
As bochechas, que eram pálidas como papel, ganharam um tom mais rosado. Os olhos perderam aquele vidrado de febre e doença. Os pés eram o maior problema. As bolhas tinham infeccionado em alguns pontos. Eu limpava e enfaixava de novo 2 vezes por dia, usando o pouco conhecimento que tinha de primeiros socorros. Não era muito, mas era o que dava para fazer. Ela mordia o lábio inferior para não gritar de dor quando o álcool tocava as feridas abertas. Nunca reclamava. Só agradecia baixinho quando eu terminava. No 3º dia, ela conseguiu andar até a cozinha. Devagar, mancando, apoiada na parede, mas andando. Sentou na cadeira de madeira perto da janela e ficou olhando o terreiro lá fora por um longo tempo, sem dizer nada. Eu estava preparando café e fiquei quieto também, respeitando o silêncio dela. É bonito aqui, ela disse finalmente. Tranquilo. É isolado, respondi. A cidade mais próxima fica a 50 quilômetros, o vizinho mais próximo a 15. Não tem barulho, não tem gente, só o silêncio. Silêncio bom, ela murmurou, não como o silêncio de lá. Entendi o que ela queria dizer. Tinha 2 tipos de silêncio no mundo. O silêncio de paz, quando a vida simplesmente respira ao seu redor sem pressa e sem medo. E o silêncio de terror, quando você prende a respiração esperando a próxima explosão de violência. Ela tinha vivido o 2º tipo tempo demais. Aqui é silêncio bom, confirmei. Ela continuou olhando pela janela. Vi quando o corpo dela ficou tenso de repente, os ombros enrijecendo, as mãos apertando o tecido da saia que eu tinha emprestado. Uma antiga da minha mãe, guardada no fundo do armário há anos. Você viu? Perguntou a voz fina. O quê? Ali, perto da cerca. Movimento. Olhei na direção que ela apontava. Não vi nada além do capim balançando ao vento, das árvores ao longe, do gado pastando tranquilo no pasto sul. Não tem nada lá. Tinha. Eu vi. Alguma coisa. Me aproximei da janela, estudando o terreno com mais atenção. Ainda não via nada, mas ela estava genuinamente assustada, o rosto pálido de novo, as mãos tremendo. Pode ter sido um animal, sugeri. Veado, capivara, tem bastante por aqui. Não era animal, ela insistiu. Era grande demais, do tamanho de gente. Meu estômago apertou. Fica aqui! Fui até o quarto e peguei a espingarda velha que guardava debaixo da cama. Não usava há anos, desde a última vez que tinha precisado espantar onça que estava atacando o gado. Verifiquei. Estava carregada. Voltei para a cozinha. Os olhos de Ana se arregalaram quando viu a arma. Você acha que é ele? Não sei, mas vou verificar. Não vai lá. Por favor. Se for ele, ele vai encontrar uma surpresa. Minha voz saiu mais dura do que pretendia. Fica dentro. Tranca a porta quando eu sair. Não abre para ninguém além de mim. Saí antes que ela pudesse protestar mais. O sol batia forte no terreiro, fazendo o suor brotar imediatamente nas costas. Segui em direção à cerca onde ela tinha dito ter visto o movimento, a espingarda apoiada no ombro, dedo fora do gatilho, mas pronto para mover rápido se necessário. Quando cheguei perto da cerca, parei e estudei o chão. Capim amassado. Pegadas. Botas, pelo formato. Grandes. De homem. Recentes, a terra ainda estava um pouco úmida onde a sola tinha pressionado. Alguém tinha estado ali. Alguém tinha estado observando a casa. Senti o sangue gelar nas veias. Segui as pegadas com os olhos. Vinham da direção da estrada velha. Contornavam o pasto, chegavam até a cerca. O ponto exato de onde dava para ver dentro da cozinha através da janela. Ficavam ali por um tempo, várias marcas sobrepostas, sugerindo que a pessoa tinha ficado parada observando. Depois seguiam de volta, desaparecendo na direção do mato fechado. Ele tinha encontrado, o Marcos, ou alguém que ele mandou, tinha encontrado ela aqui. Voltei para casa depressa. Ana estava exatamente onde eu tinha deixado,
mas agora estava chorando silenciosamente, as lágrimas escorrendo sem controle. Era ele, não era? Perguntou quando entrei. Não menti. Alguém esteve aqui. Pegadas recentes, botas de homem. Ela soluçou, levando as mãos ao rosto. Eu sabia. Eu sabia que ele ia me encontrar. Sempre encontra. Sempre. Coloquei a espingarda encostada na parede e me ajoelhei na frente dela, segurando os pulsos dela gentilmente. Escuta. Escuta bem. Ele pode ter estado aqui, mas não chegou na casa. Não bateu na porta. Só observou. Isso significa que está testando, tentando entender a situação antes de agir. E o que a gente faz? Nos preparamos. Soltei os pulsos dela e me levantei. Você vai ficar dentro de casa, longe das janelas. Eu vou ficar de olho. E se ele voltar, se ele tentar alguma coisa, vai ter que passar por mim primeiro. Ele vai te machucar, ele é violento, perigoso. Eu também sei ser. Ela me olhou como se estivesse me vendo pela primeira vez. Não como o homem gentil que tinha cuidado dela nos últimos dias, mas como o que eu realmente era. Alguém que tinha vivido a vida inteira nessa terra dura, que tinha aprendido a sobreviver, que não recuava quando ameaçado. Não quero que ninguém se machuque por minha causa, disse baixinho. Ninguém vai se machucar, mas ele precisa entender que você não está sozinha agora, que tem alguém entre ele e você. O resto do dia passou numa tensão constante. Eu fiz rondas pelo terreno a cada hora, checando os limites da propriedade, procurando sinais de invasão. Não vi mais nada, mas a sensação de estar sendo observado não passou. Era como se houvesse olhos invisíveis me seguindo, esperando, calculando. À noite, tranquei todas as portas e janelas. Coloquei a espingarda ao lado do sofá onde eu dormiria. Avisei Ana para não fazer barulho, não acender muita luz. Precisávamos parecer vulneráveis, sem realmente ser. Deitei no sofá, mas não dormi. Fiquei ali no escuro, ouvindo cada som, o vento nas árvores, os grilos cantando, o ranger da madeira velha da casa. Cada ruído se transformava numa ameaça potencial na minha mente hipervigilante. Foi por volta da meia-noite que ouvi passos lentos, cuidadosos, tentando ser silenciosos, mas não conseguindo completamente. Vinham do lado de fora, contornando a casa. Peguei a espingarda e me levantei sem fazer barulho. Caminhei até a janela da sala e expirei por uma fresta na cortina. Havia uma silhueta lá fora, alta, larga, parada perto da janela da cozinha, tentando olhar para dentro. A lua estava quase cheia e dava para ver o formato. Homem, com certeza. Boné na cabeça, mãos grandes apoiadas no peitoril da janela. Meu coração disparou. A raiva voltou, aquela raiva fria e controlada. Quem esse filho da mãe pensava que era, invadindo minha propriedade no meio da noite, perseguindo uma mulher que só queria paz? Fui até a porta da frente. Abri devagar, sem fazer barulho. Saí para o terreiro com a espingarda na mão. A silhueta ouviu e virou na minha direção. Consegui ver o rosto agora. Homem de uns 40 anos, barba rala, olhos pequenos e juntos. Tinha uma cara de violência mal contida, o tipo de expressão que você vê em gente acostumada a usar força bruta para conseguir o que quer. Quem é você e o que quer aqui? Minha voz cortou a noite como uma lâmina. Ele não pareceu assustado, só irritado por ter sido descoberto. Vim buscar o que é meu. Não tem nada seu aqui. A Ana, minha mulher, sei que está aqui dentro. Vi ela pela janela mais cedo. Ela não é sua mulher e não vai com você. Ele deu um passo na minha direção. Não é decisão sua, velho. É entre eu e ela. Virou decisão minha quando você invadiu minha propriedade no meio da noite. Levantei a espingarda, apontando para o chão ainda, mas deixando a ameaça clara. Vou dar uma chance. Vai embora agora. Não volta nunca mais. Esquece que ela existe. Ele riu. Foi um som desagradável, sem humor real. Ou o quê? Vai me matar? Não tem coragem.
Não me teste. Ficamos ali parados, nos medindo no escuro. O vento soprou entre nós, trazendo cheiro de terra e mato. Lá longe, um cachorro latiu. O mundo continuava existindo ao redor dessa bolha de tensão que tinha se formado no meu terreiro. Ela vai voltar comigo, ele disse finalmente. Hoje não, amanhã não, mas vai. E quando voltar, vai pagar caro por ter fugido, por ter me envergonhado. E você... apontou um dedo na minha direção. Você vai pagar também por ter metido o nariz onde não foi chamado. Sai da minha terra. Ele cuspiu no chão, virando as costas. Isso não acabou. Começou a andar na direção do mato, mas parou e olhou para trás. Nem para você, nem para ela. Desapareceu na escuridão. Fiquei ali parado por mais 10 minutos, a espingarda pronta, esperando para ver se ele voltaria. Não voltou. Pelo menos não aquela noite. Quando finalmente entrei, Ana estava na porta do quarto, o rosto branco como papel. Ouviu tudo? Perguntei. Ela assentiu, incapaz de falar. Ele não vai te levar, prometi. Não enquanto eu estiver respirando. Ele vai voltar. Com mais gente. Ele sempre volta. Então vou estar pronto. Mas enquanto falava isso, por dentro uma parte de mim se perguntava: pronto para quê? Para lutar contra um homem violento e quem sabe quantos aliados ele trouxesse? Para defender uma mulher que mal conhecia? Para arriscar minha própria vida por uma estranha que o destino tinha jogado no meu caminho? A resposta veio clara e imediata. Sim, para tudo isso. Porque os javalis tinham confiado ela a mim, e eu não ia falhar nessa confiança. Mesmo que custasse tudo, os dias seguintes foram de preparação e vigilância constante. Eu não saía mais para o campo como antes. Ficava perto da casa, sempre com a espingarda ao alcance, os olhos varrendo o horizonte a cada poucos minutos. Ana mal saía do quarto. Quando saía, era para comer algo rápido na cozinha, longe das janelas, sempre nervosa, sempre olhando para trás, como se esperasse que ele aparecesse a qualquer momento. A tensão era palpável. Podia sentir ela no ar, como aquela pressão pesada que vem antes de uma tempestade. O tipo de coisa que deixa os animais inquietos, que faz os cachorros latirem para sombras, que prende a respiração da própria terra. No quarto dia depois da visita noturna do Marcos, acordei antes do sol nascer. Tinha dormido mal, acordando a cada ruído, cada movimento do vento. Fui até a cozinha e preparei café, observando pela janela enquanto a escuridão ia lentamente sendo engolida pela luz cinzenta da madrugada. Foi quando vi fumaça, fina, subindo de algum lugar lá longe, na direção da estrada velha. Não era a fumaça grossa e escura de incêndio descontrolado. Era fumaça de fogueira, de acampamento, de gente. Meu estômago virou. Ele não tinha ido embora. Tinha ficado por perto. Estava acampado ali, observando, esperando o momento certo. Ana apareceu na porta da cozinha, ainda vestindo a camisola que eu tinha dado. Outra coisa antiga da minha mãe. Os olhos estavam inchados de sono ruim e choro contido. O que foi? Perguntou, lendo a tensão no meu corpo. Ele está acampado ali perto, na direção da estrada velha. Ela se aproximou da janela, olhando na direção que eu apontava. Quando viu a fumaça, as pernas fraquejaram. Segurei o braço dela antes que caísse. Ele vai esperar a gente baixar a guarda, disse baixinho. É o jeito dele. Deixa a pessoa apavorada, sem dormir, sem paz, até que comete um erro. Não vou cometer erro. Ninguém consegue ficar alerta para sempre, João. Ele sabe disso. Pode ficar ali por dias, semanas, e a gente aqui dentro, prisioneiros da nossa própria casa. Ela tinha razão. Não dava para viver assim indefinidamente. Mais cedo ou mais tarde, eu teria que sair para cuidar dos animais, consertar algo, buscar mantimentos. E quando isso acontecesse, eu estaria vulnerável. Preciso ir até a cidade, falei, tomando uma decisão. Falar com a polícia, registrar queixa, pedir ordem de restrição.
Ana riu, mas era um riso amargo, sem alegria. Polícia? João, a gente está no meio do nada. A delegacia mais próxima fica a 50 quilômetros. E você acha que vão fazer o quê? Mandar uma viatura para cá porque meu marido está acampado perto da sua terra? Vão dizer que não é ilegal acampar, que ele não fez nada ainda, que chamem quando ele fizer. E quando ele fizer, pode ser tarde demais. Exatamente. Ela se soltou do meu braço e foi até a mesa, sentando pesadamente na cadeira. Não tem lei que proteja gente como eu. Não de verdade. Papel assinado não para homem violento. Só deixa ele mais raivoso. Fiquei ali parado, sentindo a impotência apertar meu peito. Ela tinha razão. Conhecia esse tipo de história. Ouvia no rádio, via nos jornais velhos que chegavam na cidade. Mulher foge. Marido persegue. Polícia não faz nada até acontecer tragédia, e aí já é tarde. Então o que fazemos? Ana olhou para mim com aqueles olhos cansados, velhos demais para a idade que tinha. Esperamos, e quando ele vier, porque ele vai vir, a gente lida com isso do nosso jeito. Passei o resto da manhã reforçando as defesas que podia. Verifiquei todas as trancas das portas e janelas. Coloquei tábuas extras nas mais fracas. Preparei um estoque de água e comida dentro da casa, caso precisássemos ficar trancados por dias. Carreguei a espingarda e deixei munição extra numa caixa perto do sofá. Ana me observava trabalhar em silêncio. Em algum momento, ela levantou e começou a ajudar. Não falávamos muito, não precisava. Éramos dois estranhos unidos por circunstância, preparando-nos para enfrentar uma violência que nenhum de nós tinha pedido, mas que ambos sabíamos que viria. À tarde, enquanto eu checava a cerca dos fundos, ouvi o fantasma relinchar alto. Era um som de alerta, o tipo que ele fazia quando sentia perigo. Corri de volta para o terreiro. O cavalo estava agitado, andando de um lado para o outro perto do curral, as orelhas viradas para a direção do mato. Segurei as rédeas dele, acalmando com palavras baixas. — O que foi, rapaz? O que você sentiu? Olhei na direção que ele indicava. O mato estava quieto demais, silencioso demais. Nem os pássaros cantavam. Era o mesmo tipo de silêncio que tinha precedido o encontro com os javalis naquela estrada. O silêncio que vem antes de algo importante acontecer. E então eu vi. Movimento entre as árvores. Não era um homem. Era grande demais, baixo demais, e não estava sozinho. Tinha outros, vários outros, os javalis. Saíram do mato devagar, deliberadamente. 5 deles. Os mesmos 5, tinha certeza. O maior vinha na frente, aquele com as cicatrizes no focinho. Os outros seguiam atrás, formando uma linha. Caminharam até a borda do terreiro e pararam. Ficaram ali, imóveis, apenas observando a casa, observando a mim. Era a mesma postura que tinham tido na estrada, solenes, silenciosos, carregados de propósito. Meu coração batia forte. Não era medo. Era reverência. Aquela sensação de estar na presença de algo maior, algo que transcendia a compreensão comum. Ana apareceu na porta da casa. Quando viu os javalis, congelou. A mão voou para a boca, abafando um grito. — São eles, murmurou. Os que me protegeram na estrada. Eu sei. Por que voltaram? Olhei para os animais. O javali maior me encarava diretamente, e naqueles olhos pequenos e escuros vi algo que me fez entender. Vieram avisar, disse. Vieram dizer que algo vai acontecer. Logo. Como se confirmando minhas palavras, o javali maior bufou uma vez. Depois virou e começou a andar de volta para o mato. Os outros seguiram. Em menos de 1 minuto, tinham desaparecido entre as árvores, como se nunca tivessem estado ali. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Tinha peso, tinha significado. Ana desceu os degraus da varanda devagar, chegando até onde eu estava. Eles sabem, não sabem? Sabem que ele vai atacar. Sabem. E vieram nos avisar, nos preparar. Assenti. Não tinha outra explicação.
Os javalis eram mensageiros, guardiões. Estavam cumprindo um papel que eu não entendia completamente, mas que respeitava profundamente. Quando? Ana perguntou, a voz tremendo. Quando você acha que ele vai vir? Olhei para o céu. Estava ficando nublado, nuvens pesadas e escuras se acumulando no horizonte, avançando rápido. O vento tinha mudado de direção, trazendo aquele cheiro úmido de chuva chegando. Hoje à noite, respondi, vai chover, vai ter escuridão, barulho, é quando ele vai tentar. Ana fechou os olhos, respirando fundo. Quando abriu de novo, havia algo diferente neles. Não era mais só medo, era determinação, raiva, cansaço de fugir. Então vamos estar prontos, disse com uma firmeza que não esperava. Não vou fugir mais. Não vou viver o resto da vida olhando por cima do ombro. Se ele quer me pegar, vai ter que lutar por isso. E vai perder. Olhei para ela. Essa mulher que tinha chegado quase morta na minha vida há menos de uma semana e que agora estava ali, de pé, pronta para enfrentar o demônio que a perseguia. Havia força nela. Sempre teve. Só tinha sido enterrada sob camadas de violência e medo. Mas estava voltando agora. E era feroz. Não vai estar sozinha, prometi. Eu sei. Ela tocou meu braço levemente. Um gesto pequeno, mas significativo. E é por isso que talvez a gente tenha chance. Passamos as horas seguintes nos preparando. Eu ensinei Ana a carregar a espingarda caso precisasse. Não era ideal. Ela nunca tinha segurado uma arma na vida. Mas era melhor que nada. Preparei também um facão que guardava no galpão, a lâmina afiada e pesada. Deixei na cozinha, ao alcance. A tarde escureceu rápido. As nuvens engoliram o sol, transformando o dia em um crepúsculo prematuro. O vento aumentou, sacudindo as árvores, levantando poeira do terreiro. Relâmpagos cortavam o horizonte distante, seguidos segundos depois pelo ronco grave do trovão. Trancamos tudo, cada porta, cada janela. Apagamos as luzes, ficando apenas com a lamparina a óleo na sala, a chama baixa lançando sombras dançantes. E esperamos. A chuva começou por volta das 8 da noite. Não foi gradual. Foi repentina e violenta, como se o céu tivesse se aberto de uma vez. A água batia no telhado com força, um barulho ensurdecedor que abafava todo o resto. Relâmpagos iluminavam o terreiro em flashes brancos e cegantes, seguidos imediatamente por trovões que faziam a casa tremer. Eu estava sentado no sofá, a espingarda no colo. Ana estava na cadeira perto da janela, o facão na mão, olhando para fora através de uma fresta mínima na cortina. Não consigo ver nada, disse ela, a voz quase perdida no barulho da chuva. Está escuro demais. É esse o ponto. Ele vai usar isso. Ficamos ali por 1 hora, depois 2. A tensão era insuportável. Cada relâmpago fazia meu coração pular. Cada trovão soava como uma explosão. A chuva não dava trégua, transformando o terreiro numa paisagem de lama e água corrente. Foi no próximo relâmpago que eu vi uma silhueta, perto do galpão, grande, curvada contra a chuva, tentando se aproximar da casa sem ser vista. Ele está aqui, falei, levantando. Ana virou imediatamente. Onde? Perto do galpão, vindo pelo lado direito. Outro relâmpago iluminou tudo. Dessa vez vi melhor. Não era uma silhueta. Eram 3. 3 homens avançando na chuva, espalhados, cercando a casa. Ele tinha trazido ajuda. Tem mais gente com ele, avisei, sentindo o medo apertar pela primeira vez. Podia lidar com um homem. Mas 3? Ana ficou pálida, mas não se moveu. O que fazemos? Pensei rápido. 3 homens, cercando a casa, aproveitando a tempestade. Se deixasse chegarem perto demais, poderiam arrombar uma porta, quebrar uma janela. E aí seria luta corpo a corpo, no escuro, contra número superior. Fica aqui, ordenei. Não sai, não abre para ninguém. O que você vai fazer? Peguei a espingarda e fui até a porta da frente. Vou mostrar que aqui não é terra sem dono. Abri a porta antes que ela pudesse protestar.
A chuva me atingiu como um golpe físico, fria e violenta. Saí para o terreiro, a espingarda erguida. O próximo relâmpago revelou os 3 homens mais perto agora. Um deles era o Marcos. Reconheci o tamanho, a forma de se mover. Os outros 2 eram desconhecidos. Todos tinham alguma coisa nas mãos. Porretes, facões, armas improvisadas. "Parem aí!" gritei, a voz lutando contra o barulho da tempestade. "Mais um passo e atiro!" Eles pararam. Marcos deu um passo à frente, a chuva escorrendo pelo rosto. "Último aviso, velho!" gritou de volta. "Entrega a Ana e ninguém se machuca. Ela não vai com você. Vai embora. Não vou sair daqui sem ela." Apontei a espingarda para o céu e disparei. O estampido cortou a noite mesmo com o barulho da chuva. Os 3 homens recuaram instintivamente. "O próximo tiro não vai para o ar", avisei, recarregando. Mas em vez de recuar mais, eles se entreolharam. E então, como se tivessem combinado antes, começaram a avançar ao mesmo tempo, vindo de 3 direções diferentes. Meu coração disparou. Não podia atirar nos 3. Se atirasse em um, os outros 2 me pegariam antes que pudesse recarregar. Estava sozinho, superado em número, e a tempestade continuava caindo sobre todos nós, indiferente ao drama humano se desenrolando em seu meio. Era hora de lutar e rezar para que fosse suficiente. Eles avançavam devagar, calculados, sabendo que tinham vantagem numérica. Marcos vinha de frente, largo e pesado como um touro. Os outros 2 se espalhavam pelos lados, tentando me cercar. A chuva caía tão forte que mal conseguia manter os olhos abertos. A lama sugava minhas botas a cada passo. Apontei a espingarda para o Marcos. "Não me force!" Ele riu. Mesmo através da chuva, dava para ouvir aquele som cruel, confiante. "Você não vai atirar, velho. Não tem coragem." Mas ele estava errado. Meu dedo encontrou o gatilho, e eu sabia que se precisasse, atiraria. Não por coragem, por necessidade, porque às vezes a vida coloca você numa posição onde não há escolha certa, só a menos errada. Foi quando ouvi o som. Um rugido baixo, gutural, vindo de algum lugar atrás de mim. Depois outro, vindo da lateral. E mais outro, cercando os homens da mesma forma que eles tentavam me cercar. Os 3 pararam, olhando ao redor confusos, procurando a fonte dos sons na escuridão encharcada. Um relâmpago iluminou tudo. Os javalis estavam ali, 5 deles, saídos do nada, formando um círculo ao redor de nós. Mas dessa vez não estavam calmos, não estavam em vigília silenciosa, estavam em posição de ataque. Cabeças baixas, presas expostas, pelos eriçados. O maior estava entre mim e Marcos, bufando com tanta força que conseguia ver o vapor saindo das narinas mesmo com a chuva. "Que porra é essa?" um dos homens gritou, dando passos para trás. Marcos ficou congelado, os olhos arregalados fixos no javali enorme à sua frente. "De onde vieram esses bichos?" Eu não respondi. Estava tão surpreso quanto eles. Mas alguma coisa no fundo da minha mente entendia. Os javalis não tinham vindo por acaso. Tinham vindo proteger. Tinham vindo defender. Estavam cumprindo a missão que tinham começado naquela estrada velha. O javali maior deu um passo na direção do Marcos. Raspou as presas, produzindo aquele som arrepiante que eu já conhecia. Era um aviso final. "Sai daqui, Marcos!" gritei através da chuva. "Vai embora enquanto pode." "Isso não acaba assim!" ele berrou de volta, mas a voz tremeu. Pela primeira vez desde que apareceu, vi medo real nos olhos dele. Um dos outros homens não esperou. Virou as costas e começou a correr, escorregando na lama, desesperado para sair dali. Um dos javalis menores o perseguiu por alguns metros, bufando, garantindo que não voltaria. O terceiro homem ficou paralisado, o porrete caindo das mãos, tremendo. "Marcos, a gente precisa sair daqui, agora!" Mas Marcos era teimoso, era orgulhoso. Era o tipo de homem que não aceitava derrota, que preferia morrer a recuar.
Deu mais um passo na minha direção, desafiando o javali que bloqueava seu caminho. "Ela é minha!" gritou, a voz rasgada de raiva e frustração. "Minha!" O javali atacou. Não foi hesitação, não foi aviso, foi pura fúria animal. A criatura massiva se lançou contra Marcos com velocidade impressionante para algo daquele tamanho. As presas alcançaram a coxa dele, rasgando tecido e carne. Marcos gritou, um som agudo e desesperado, caindo de costas na lama. Os outros javalis avançaram também, não para atacar, mas para formar uma barreira, impedindo qualquer tentativa de contra-ataque. O terceiro homem finalmente reagiu, largando o facão e correndo igual ao primeiro, desaparecendo na escuridão e na chuva. Marcos tentou se levantar, mas a perna não aguentou. Caiu de novo, a mão pressionando a ferida que sangrava generosamente, tingindo a lama de vermelho escuro. O javali maior estava sobre ele agora, tão perto que podia arrancar a garganta dele com um movimento das presas. Mas não atacou de novo, apenas ficou ali, imponente, dominante, deixando claro quem mandava naquele momento. Eu me aproximei devagar, a espingarda ainda em punho. Quando cheguei perto o suficiente para ver o rosto do Marcos direito, vi o que eu precisava ver. Medo real. Terror. A compreensão de que tinha perdido. De que não tinha mais controle. De que pela primeira vez na vida não era ele quem dominava a situação. "Você vai ouvir agora", falei, a voz baixa mas firme. "E vai ouvir bem, porque não vou repetir." Ele me olhou de baixo, encharcado, sangrando, derrotado. "A Ana não é sua, nunca foi. Você tratou ela como objeto, como propriedade. Bateu, machucou, quebrou, mas isso acabou. Acabou hoje, aqui. Ela vai ter que voltar. Não tem para onde ir. Ela tem. Aqui, comigo e com eles." Indiquei os javalis ao redor. "E se você tentar alguma coisa de novo, se voltar aqui, se encostar um dedo nela, você não vai lidar comigo. Vai lidar com eles. E na próxima vez, não vão ter misericórdia." O javali maior bufou, como se concordasse. Marcos estremeceu. "Agora levanta e sai daqui. Vai para o hospital. Cuida dessa perna. E depois, esquece que ela existe. Esquece que esse lugar existe." Demorou, mas ele conseguiu ficar de pé, mancando pesadamente, apoiando todo o peso na perna boa. Começou a se afastar, olhando para trás a cada passo como se esperasse ser atacado de novo. Os javalis abriram caminho deixando-o passar, mas o seguiram com os olhos até ele desaparecer completamente na escuridão encharcada. Quando tive certeza de que tinha ido embora, minhas pernas fraquejaram. Caí de joelhos na lama, a espingarda caindo ao lado, o corpo todo tremendo, parte pelo frio da chuva, parte pela descarga de adrenalina que tinha me mantido de pé até então. Os javalis se aproximaram, não ameaçadores agora, calmos. Completaram o círculo ao meu redor, como tinham feito com Ana naquela estrada. O maior veio até mim, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele, o cheiro almiscarado da pelagem molhada. Estendi a mão, devagar, sem pensar realmente no que estava fazendo. Toquei o focinho dele. Era áspero, coberto de pelos grossos e cerdosos. Ele não se afastou, apenas ficou ali, deixando o contato acontecer. "Obrigado", murmurei. "Obrigado por proteger ela, por proteger nós." O javali bufou suavemente, depois deu um passo para trás. Os outros fizeram o mesmo, e então, como tinham feito toda vez que apareciam, simplesmente viraram e foram embora, desaparecendo no mato como fantasmas, deixando apenas pegadas na lama que a chuva logo apagaria. Fiquei ali ajoelhado por mais alguns minutos, deixando a chuva lavar o suor, o medo, a tensão dos últimos dias. Sentia-me vazio, exausto, mas também aliviado. Tinha acabado, realmente acabado. Ouvi passos atrás de mim. Virei e vi Ana descendo os degraus da varanda, descalça, encharcando-se em segundos.
Ela correu até mim e se ajoelhou na lama ao meu lado, os braços vindo ao redor dos meus ombros. Acabou? Perguntou, a voz abafada contra meu pescoço. Acabou. Ela soluçou, um som profundo e liberador de alguém que tinha carregado peso demais por tempo demais. Segurei ela de volta, deixando chorar, deixando liberar tudo que tinha sido reprimido. Ficamos ali sob a chuva até ela diminuir, até virar apenas garoa fina. Quando finalmente nos levantamos, a tempestade tinha passado. O céu ainda estava escuro, mas já dava para ver estrelas aparecendo nos buracos entre as nuvens. Voltamos para casa devagar, apoiados um no outro, deixando pegadas na lama que também logo seriam apagadas. Entramos, trancamos a porta pela última vez naquela noite e desabamos no sofá, exaustos demais até para tirar as roupas molhadas. O que eram aqueles animais? Ana perguntou depois de um longo silêncio. Guardiões, respondi simplesmente. Seus guardiões. Você acha que eles vão voltar? Não sei. Acho que não precisam mais. A missão deles está cumprida. Ela ficou quieta por um momento. Acredita em Deus, João? A pergunta me pegou de surpresa. Pensei nela. Acho que sim, à minha maneira. Acho que Deus mandou você naquela estrada, mandou os javalis, mandou tudo isso acontecer do jeito que aconteceu. Talvez? Não talvez. Ela olhou para mim com aqueles olhos que já não tinham mais tanto medo. Com certeza, porque não existe coincidência tão grande assim. Não existe acaso que explique tudo o que aconteceu. Ela tinha razão. Eu sabia que tinha. Mas não era fácil aceitar que tinha sido escolhido para algo, que tinha sido instrumento de alguma força maior que eu. O que você vai fazer agora? Perguntei. Não sei. Pela primeira vez em anos, não sei. Mas também pela primeira vez em anos, não tenho medo do amanhã. Ela pegou minha mão apertando levemente. Posso ficar aqui por um tempo, até descobrir o que fazer da minha vida? Pode ficar o tempo que quiser. Não quero ser peso. Não é. E era verdade. Nos últimos dias, a casa tinha ganhado algo que não tinha há anos. Vida, movimento, propósito. Acho que essa casa precisa de alguém além de mim. Sempre precisou. Ela sorriu pela primeira vez desde que tinha acordado naquela cama dias atrás. Era um sorriso pequeno, hesitante, mas genuíno. Então acho que vou ficar. Ficamos ali sentados enquanto a noite clareava lentamente. Lá fora, a chuva tinha parado completamente. O cheiro de terra molhada entrava pelas frestas, limpo e renovador. Os grilos voltaram a cantar, a vida retomando seu curso normal depois da tempestade. E em algum lugar no mato, 5 javalis retornavam para suas vidas também. Missão cumprida, propósito realizado. Guardiões silenciosos de um mistério que eu nunca entenderia completamente, mas que mudara tudo. Os dias que seguiram àquela noite de tempestade foram diferentes de tudo que eu tinha vivido nos últimos anos. A fazenda que sempre tinha sido só minha, meu silêncio, minha solidão, meu refúgio, começou a se transformar em algo novo, algo compartilhado. Ana recuperou as forças devagar. Os pés sararam, deixando cicatrizes que ela dizia que nunca esqueceria, nem queria esquecer. São lembretes, explicou um dia enquanto observávamos o pôr do sol da varanda. Lembretes de que sobrevivi, de que fugi, de que venci. Ela começou a ajudar nas tarefas da casa. No começo, coisas pequenas. Lavar louça, varrer o chão, preparar café. Depois coisas maiores. Cuidar da horta que eu tinha abandonado há anos, consertar roupas rasgadas, organizar o galpão que era uma bagunça completa. Não pedi nada disso. Ela simplesmente fez como se precisasse se sentir útil, necessária, parte de algo. E era parte de algo, parte daquele lugar, parte da minha vida, querendo ou não. Passaram-se 2 semanas desde o confronto. Não tivemos mais notícias do Marcos.
Fui até a cidade uma vez, discretamente, e ouvi pelos comentários no mercado que ele tinha deixado o sítio onde morava. Disseram que tinha ido para a capital, com a perna ainda machucada, falando de um ataque de javalis que ninguém acreditava direito. Achavam que era história para cobrir outra coisa, mas eu sabia a verdade. E sabia que ele não voltaria. Não depois do que tinha visto, do que tinha sentido naquela noite. Uma manhã, acordei com cheiro de pão fresco. Fui até a cozinha e encontrei Ana tirando pães caseiros do forno velho a lenha que eu nem sabia que ainda funcionava. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso mais largo agora, mais natural. Aprendi com minha avó, explicou. Fazia tempo que não tentava, mas me lembrei da receita. Sentamos à mesa e comemos em silêncio confortável. Não era mais aquele silêncio pesado de solidão. Era o silêncio de companheirismo, de duas pessoas que não precisavam preencher cada momento com palavras. João, ela disse depois de um tempo, a voz hesitante, posso te perguntar uma coisa? Pode. Por que você mora sozinho aqui? Nunca teve família? Esposa? A pergunta doeu, mas era justa. Respirei fundo antes de responder. Tive uma esposa, Maria. Faz 8 anos que ela se foi. Sinto muito. Foi doença, câncer, levou ela rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. As palavras saíam com dificuldade, enferrujadas de tanto tempo guardadas. Depois que ela morreu, não vi sentido em continuar as coisas como eram. Vendemos o gado, mandei os empregados embora. Fiquei só eu, a terra e o silêncio. E você gostava desse silêncio? Pensei na pergunta. No começo não. Era só dor, vazio. Mas com o tempo aprendi a conviver. Achei que era o que eu merecia, o que eu queria. E agora? Olhei para ela. Para os olhos castanhos que ainda carregavam marcas do sofrimento, mas que também mostravam esperança. Para o sorriso hesitante que estava reaprendendo a existir. Para a presença que tinha enchido aquela casa vazia de vida de novo. Agora não sei mais, respondi honestamente. Agora acho que talvez o silêncio não fosse o que eu queria. Só o que eu achava que merecia. Ela estendeu a mão por cima da mesa, tocando a minha levemente. Você salvou minha vida, João, de mais jeitos do que imagina. Não só daquela febre, não só do Marcos. Você me mostrou que dá para recomeçar, que dá para viver sem medo. Isso é um presente que eu nunca vou conseguir pagar. Não precisa pagar nada. A gente se salvou um ao outro, acho. E era verdade. Ela tinha me salvado tanto quanto eu a tinha salvo. Tinha me tirado daquela existência de meio vivo, meio morto. Tinha me lembrado que ainda havia propósito, conexão, razão para acordar de manhã, além da pura rotina. O tempo passou. Semanas viraram 1 mês, depois 2. A vida na fazenda encontrou um novo ritmo. Eu voltei a cuidar dos campos, consertar cercas, plantar, mas agora voltava para casa no fim do dia e havia luz acesa, comida na mesa, alguém esperando. Pequenas coisas. Coisas simples, mas que mudavam tudo. Ana começou a falar sobre o futuro, sobre talvez conseguir os documentos que tinha deixado para trás, sobre talvez trabalhar na cidade, sobre reconstruir a vida que o Marcos tinha destruído. Eu incentivava, mesmo que uma parte de mim temesse o dia em que ela decidisse que não precisava mais ficar ali, que estava forte o suficiente para seguir sozinha. Mas ela nunca falou em ir embora. E eu nunca perguntei sobre isso. Uma tarde, estávamos na varanda quando vimos movimento na direção do mato. Meu corpo ficou tenso automaticamente, a mão indo instintivamente procurar a espingarda que não estava mais ali. Ana tocou meu braço. Espera. E então eles apareceram. Os 5 javalis. Caminhando devagar pela borda do terreiro, como tinham feito tantas vezes. Mas dessa vez não havia urgência, não havia tensão. Era quase uma visita. O maior veio até o pé da varanda e parou. Me olhou com aqueles olhos inteligentes e profundos.
Eu desci os degraus devagar, me aproximando. Ana ficou para trás, observando. Quando estava perto o suficiente, me ajoelhei. Não por reverência, exatamente, mas por respeito, por gratidão, por reconhecimento de algo maior que a compreensão humana. Obrigado, disse simplesmente, por tudo. O javali inclinou a cabeça levemente. Podia ter sido só um movimento natural, mas pareceu deliberado. Depois virou e começou a caminhar de volta para o mato. Os outros seguiram. Quando chegaram na borda das árvores, o líder parou e olhou para trás uma última vez. Nossos olhares se encontraram. E naquele momento entendi. Era uma despedida. Não porque não voltariam mais. Talvez voltassem, talvez não. Mas porque a missão estava completa. Ana estava segura, estava viva, estava recomeçando, e eu tinha sido transformado no processo. Eles desapareceram entre as árvores. Fiquei ali parado por um longo tempo, apenas olhando para o lugar onde tinham sumido. Ana desceu e ficou ao meu lado. Eles sabiam, não sabiam? Desde o começo, que a gente precisava um do outro. Acho que sim. Guardiões, ela murmurou. Não só meus, nossos. Voltamos para casa quando o sol começou a se pôr, pintando o céu com aquelas cores impossíveis de laranja e roxo. Sentamos à mesa da cozinha para jantar, e pela primeira vez em 8 anos não senti falta do silêncio. Não senti falta da solidão, porque não estava mais sozinho. Naquela noite, antes de dormir, saí mais uma vez para a varanda. O céu estava limpo, cheio de estrelas. O ar tinha aquele frescor gostoso da noite no campo. Ouvi os grilos, o vento nas árvores, o mundo respirando ao meu redor. E lá longe, muito longe, ouvi o som que já conhecia, o bufar profundo de um javali. Não era ameaça, não era chamado, era apenas um lembrete de que ainda estavam por perto, ainda vigiando, ainda protegendo. Sorri sozinho no escuro, porque entendi finalmente o que tinha acontecido naquela estrada velha semanas atrás. Não tinha sido acaso, não tinha sido sorte, tinha sido propósito, destino talvez. Ou apenas a forma misteriosa, como a vida às vezes junta pessoas que precisam estar juntas, mesmo quando não sabem disso. Voltei para dentro. Ana já tinha dormido no quarto. O quarto que agora era dela, enquanto eu continuava no sofá da sala. Talvez um dia isso mudasse, ou talvez não, não importava. O que importava era que não estávamos mais sozinhos, não estávamos mais quebrados, estávamos recomeçando. Deitei no sofá e fechei os olhos. Pela primeira vez em anos, dormi sem sonhar com o passado. Dormi pensando no amanhã, nas possibilidades, nas pequenas alegrias que voltavam a ter sentido. E em algum lugar lá fora, na escuridão do cerrado, 5 javalis descansavam também. Missão cumprida, vidas salvas, destinos entrelaçados, guardiões silenciosos de um milagre que poucos acreditariam se fosse contado, mas que era real, tão real quanto a terra sob meus pés, tão real quanto a mulher dormindo no quarto ao lado. Tão real quanto o recomeço que eu não sabia que precisava até ser forçado a aceitar. A vida tinha me dado uma segunda chance naquela estrada velha. E dessa vez, eu não ia desperdiçá-la. A tarde caía mansa sobre a fazenda, aquele tipo de luz dourada que transforma tudo em poesia silenciosa. Eu estava no curral, consertando a porteira, quando ouvi a risada. Alta, cristalina, cheia de alegria pura, que só criança pequena consegue produzir. Olhei para trás e vi ela correndo pelo terreiro, as perninhas curtas levantando poeira, os cabelos castanhos, iguais aos da mãe, voando soltos ao vento. Tinha 3 anos recém-completados e era pura energia contida num corpo pequeno. "Devagar, Maria!" Ana gritou da varanda, uma mão protegendo os olhos do sol, a outra apoiada na barriga redonda. 6 meses de gravidez e ainda tentava correr atrás da primeira. "Você vai cair!" Mas Maria não ouvia.
Nunca o via quando estava naquele estado de euforia. Continuou correndo até tropeçar nas próprias pernas e cair sentada na terra. Por um segundo, o mundo segurou a respiração. Depois, ela simplesmente riu mais alto ainda, levantando as mãos sujas para mim. Papai, papai, olha! Meu coração apertou como sempre apertava quando ela me chamava assim. Papai, uma palavra que eu nunca pensei que ouviria de novo na vida. Uma palavra que carregava tanto peso, tanta responsabilidade, tanto amor que às vezes doía. Larguei as ferramentas e fui até ela, pegando-a no colo. E aí, pestinha? Fazendo sua mãe correr de novo? Eu vi passarinho, grande assim. Abri os bracinhos o máximo que conseguia, exagerando como sempre fazia. Passarinho grande é maior que você? Maior que tudo. Ana chegou até nós, um pouco sem fôlego. O rosto estava corado, mais cheio agora, saudável. Não havia mais rastro daquela mulher frágil e febril que eu tinha encontrado na estrada anos atrás. Essa Ana era forte, estava viva, estava feliz de um jeito que irradiava de dentro para fora. Você vai me matar de preocupação, mocinha, disse para a filha, mas a voz era puro amor. Maria esticou os bracinhos para a mãe. Ana a pegou com dificuldade, acomodando o peso da barriga. Ficamos ali os três, no meio do terreiro, enquanto o sol continuava sua descida lenta. Tá cansada? Perguntei, tocando a barriga dela levemente. Senti um chute em resposta, forte. Esse aqui vai ser bravo. Ou brava. Ana corrigiu sorrindo. Pode ser menina de novo. Tanto faz. Contanto que venha com saúde. Voltamos para casa juntos. Maria tagarelando sem parar sobre o passarinho imaginário. Ana corrigindo minha postura, porque eu sempre esquecia de não curvar as costas depois de horas de trabalho. Pequenas coisas, cotidiano, mas que valiam mais que tudo. A fazenda tinha mudado. Não drasticamente, mas o suficiente. A horta agora era grande, cheia de verduras e temperos. Tinha construído um galinheiro novo, e as galinhas forneciam ovos que Ana vendia na cidade 2 vezes por semana. Nada que desse muito dinheiro, mas o suficiente para não passar necessidade, o suficiente para viver com dignidade. Depois do jantar, quando Maria já dormia no quartinho que eu tinha construído especialmente para ela, sentei com Ana na varanda. Era nosso ritual. O momento do dia onde conversávamos sobre tudo e nada, onde planejávamos o futuro ou simplesmente existíamos lado a lado. Você está pensando neles de novo, ela disse sem olhar para mim. Conhecia demais depois de 3 anos juntos. Casados há 2. Família. Como você sabe, fica com aquela cara, distante, como se estivesse tentando entender algo impossível. Sorri. É impossível mesmo. Mas aconteceu. Aconteceu. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela pegou minha mão, entrelaçando os dedos. Acha que eles sabem? Sobre a Maria? Sobre o bebê chegando? Acho que sim, de alguma forma. Eu também. Ela olhou para o mato ao longe, onde a escuridão já começava a engolir as árvores. Às vezes sinto que ainda estão por perto, vigiando, protegendo. Eu sentia também. Não via eles há quase 1 ano. A última vez tinha sido quando Ana estava grávida de Maria, logo no começo. Tinham aparecido uma noite, ficado ali observando a casa por alguns minutos e depois desaparecido, como se viessem só verificar, confirmar que tudo estava bem. Sabe o que eu acho? Ana continuou, a voz baixa, reverente. Acho que eles eram anjos, não do jeito que a Bíblia fala, mas anjos do mesmo jeito, instrumentos de alguma força maior. Talvez. Você não acredita? Acredito. Só acho que não importa muito o que eram. Importa o que fizeram. Nos salvaram, os 2. E por causa deles, temos tudo isso agora. Ana apoiou a cabeça no meu ombro. Temos mesmo uma família, um lar, futuro. Pausou. Amor. Beijei o topo da cabeça dela. Amor. Ficamos ali até as estrelas aparecerem, até o frio da noite começar a apertar. Quando entramos, passei no quarto de Maria.
Ela dormia profundamente, o cobertor jogado para o lado, os bracinhos abertos. Cobri ela de novo, ajeitei o cabelo que caía no rostinho. Ela tinha o nome da minha primeira esposa. Ana, que tinha insistido, dizendo que era importante honrar quem veio antes, quem preparou meu coração para amar de novo. Tinha chorado na hora, mas tinha concordado. E agora, olhando para aquela criança perfeita, sabia que o nome era certo. Voltei para o quarto que agora compartilhava com Ana. A cama que tinha sido só minha por tantos anos agora era nossa. O armário tinha roupas dos dois. As paredes tinham fotos da Maria, da nossa festa de casamento simples na cidade, de momentos capturados ao longo de 3 anos de construção conjunta. João, Ana chamou quando apaguei a luz. Obrigada. Por quê? Por tudo. Por não ter passado direto naquela estrada. Por ter descido do cavalo. Por ter me trazido para cá. Por ter me deixado ficar. Por ter me amado, mesmo eu sendo tão quebrada. Você não era quebrada. Estava machucada. Tem diferença. Tinha. Mas você me curou. Me ajudou a colar os pedaços de volta. A gente curou um ao outro. E era verdade. Nos anos seguintes àquela noite de tempestade, tínhamos construído algo precioso em cima dos escombros de 2 vidas destruídas. Não tinha sido fácil. Ana teve pesadelos por meses. Eu tive que reaprender a confiar, a abrir espaço, a dividir minha vida. Mas fizemos, juntos, um passo de cada vez. Deitei ao lado dela, a mão pousando naturalmente na barriga, onde nosso segundo filho crescia. Senti movimento sob a palma, vida se preparando para entrar no mundo. Fechei os olhos e, pela última vez, antes de dormir, pensei nos javalis. Nos guardiões silenciosos que tinham mudado tudo, que tinham tecido destinos impossíveis numa estrada velha esquecida. Onde quer que estivessem, desejei que soubessem que o milagre que tinham começado continuava, crescia, se multiplicava em amor e família e futuro, e em algum lugar na escuridão do cerrado, talvez eles soubessem, talvez sentissem, talvez simplesmente entendessem com aquela sabedoria antiga e incompreensível da natureza, que a missão tinha valido a pena. Que 2 vidas tinham sido salvas e que dessa salvação tinha nascido algo belo, algo eterno, algo sagrado. Dormi segurando minha família. O fazendeiro solitário não existia mais. Em seu lugar havia um homem completo, um pai, um marido, alguém que tinha aprendido que o silêncio só é bonito quando pode ser quebrado por risadas. E amanhã, quando o sol nascesse de novo, estaríamos todos ali, vivendo o milagre que começou com 5 javalis e uma jovem caída na poeira.